Renovo. O despertar da consciência para a oferta. Este e-book é uma coletânea dos princípios que Deus nos deixou através do ato das ofertas apresentadas no livro de Levítico. Habituar-se com a prática desses ensinamentos nos ajudará a viver de maneira sobrenatural o Evangelho, assim como nos aproximará da vida abundante que há e que só Deus pode dar. Reconhecer esses ensinamentos é certamente a melhor decisão e permanecer debaixo dessa direção é bênção. Para melhor entendimento deste material, tenha em mãos a sua Bíblia. Estudo hermenêutico do livro de Levítico. Os significados dos diversos tipos de oferta que foram apresentadas no Antigo Testamento apontam diretamente para o sacrifício do Senhor Jesus e para o seu caráter. Deus convida todas as pessoas para ofertar, ninguém poderia ficar sem apresentar as ofertas. As Escrituras Sagradas nos mostram que as pessoas mais ricas ofertavam os animais maiores e mais caros, quanto aos mais pobres poderiam ofertar pombos, rolinhas e até farinhas ou cereais. Desde a época do Antigo Testamento, Deus inclui todas as pessoas e todas as classes sociais. Não existe diferenciação entre ricos e pobres. Quando tomarmos consciência desse conhecimento, a nossa comunhão e nosso relacionamento com o Senhor será diferente. Deus comunica a sua vontade por meio desses sacrifícios. Ele comunica que precisamos ofertar para conseguirmos sermos livres. O capítulo 1 aponta para a humildade e força de Jesus. Aqui se pode escolher a oferta desde que seja do seu rebanho de gado ou do rebanho de ovelhas. Contudo, é preciso que o animal oferecido seja sem defeito. Aquele que apresentar o animal para o sacrifício terá que pôr a mão sobre a cabeça do animal e matá-lo na frente da tenda sagrada a fim de que consiga o perdão de seus pecados. O ato de colocar a mão sobre a cabeça do animal revela a transferência de pecado, a transferência dos erros e da culpa. De uma forma perfeita foi isso que Deus fez conosco, oferecendo seu Filho Jesus, sem defeitos, sem pecado e sem culpa, para nos salvar e nos libertar de todos os nossos pecados. Nós não precisamos mais nos sentir culpados pelos nossos pecados nem pelo nosso passado. Tudo isso foi levado por Jesus na cruz, assim como a vida do animal levava a culpa daquele que o oferecia. Porque gado ou ovelha? Esses animais apontavam para a personalidade e para a conduta de Jesus. Gado. Provérbios capítulo 14 versículo 4. Da força do boi vem a grande colheita. Ovelha. Isaías capítulo 53 versículo 7. Ele foi maltratado, mas aguentou humildemente e não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto ou como uma ovelha quando cortam a sua lã. Esses dois apontamentos revelam a força e a humildade de Jesus. Foi e é através dele que o sucesso do reino está sendo medido. O que ganhamos com o perdão dos nossos pecados? O perdão é um presente de Deus, com ele ganhamos a oportunidade de começar de novo sem manchas. O perdão nos ajuda a recomeçar, assim como também elimina nossas cargas de culpas e ressentimentos. Capítulo 2. Este capítulo traz um apontamento do caráter de Jesus. Aponta para o que ele é e para o presente que Deus colocou em nossas vidas quando ofertou seu Filho para morrer por nós. Ter essa compreensão e conhecimento dos elementos trazidos nesse capítulo acrescentará valor no nosso relacionamento com Jesus. Saber disso nos mostrará também que temos um Deus que se importa conosco, que é justo e que no tempo certo julgará cada um de nós. Este capítulo nos fala que a pessoa poderia ofertar o cereal, mas este deverá ser moído. Tirando dele a melhor farinha, depois deverá a farinha ser misturada no azeite e no incenso e entregue aos sacerdotes. Os elementos dessa oferta, fermento, incenso, mel e sal, comunicam um significado. O primeiro processo da farinha é o fogo. O fogo representa as aflições que Jesus passou, especialmente no jardim do Getsêmani. Jesus não foi poupado de dor e sofrimento. Jesus não foi poupado de sofrimentos nem de angustias, o sofrimento o atingiu até na hora da sua morte. Assim como Jesus, nós também passaremos pelo fogo, passaremos por dores, passaremos por momentos de angustias e sofrimento e talvez até sofrimento na hora da morte. Incenso é a forma como o cheiro da obediência agrada a Deus. Deus mostra em Êxodo capítulo 30 versículo 34 o valor do incenso no tabernáculo. Se vê na Bíblia que não faltava para Deus a oferta de obediência de Jesus. Assim como não faltava incenso na vida de Jesus, tanto é que foi um dos presentes que ele ganhou dos 3 reis magos quando nasceu. Quando oramos é como se Deus estivesse sentindo um bom perfume. A nossa oração tem este poder. Tem o poder de agradar a Deus. Deus nos ouve no mute apenas para sentir o cheiro do nosso coração. O incenso representa nossas orações. A ausência de fermento. A ausência do fermento é uma advertência para termos cuidado com o meio que usamos para ganhar conhecimento. O fermento aqui é o conhecimento. Deus nos pede para tirar o fermento de nossa casa.
Êxodo capítulo 12 versículo 15, pede para termos cuidado com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Mateus capítulo 16 versículo 12 nos diz que essa espécie de conhecimento pode trazer para nós uma espécie de confusão. Em nossas lutas diárias é em Jesus que deve estar a nossa atenção. O foco é Ele. A ausência de mel. Cristo não se utilizou de métodos egoístas para nos ludibriar, não usou nenhuma forma de engano. Jesus não adocicava as palavras para elas serem atrativas. Jesus representa a verdade. Temperada com sal. Levítico capítulo 2 versículo 13, o sal representa o caráter relevante de Jesus. Assim como o sal tem o poder de conserva, Jesus também impede o apodrecimento da nossa alma, porque Jesus é temperado com sal. O sal nos conserva na presença da vontade de Deus, o sal conserva, dá sabor e sede. E é assim que permanecemos na presença do Senhor. Capítulo 3. Por não entender os elementos das ofertas, as pessoas se mantêm distantes de Deus. E isso acontece nos dias de hoje também. A oferta de paz e comunhão neste capítulo comunica a vontade da aproximação de Deus conosco. No capítulo 3 Deus nos mostra como Ele quer cuidar de nós. Por isso aqui neste capítulo a oferta deve ser tirada do gado, fêmea ou macho, carneirinho ou cabrito sem defeito. O ato de colocar as mãos sobre a cabeça do animal revela a transferência de pecado, a transferência dos erros e da culpa. Assim como Deus ofereceu seu Filho sem defeito, sem culpa e sem pecados, devemos oferecer essa oferta, e não permitir que o pensamento de uma consciência culpada nos oprima. Porém, porque o carneirinho ou o cabrito? Carneirinho. Isaías capítulo 40 versículo 11 nos diz que o bom pastor pegará o carneirinho no colo, cuidará dele e o guiará com carinho para as ovelhas que estão amamentando. Veja aqui que é isso que Deus quer fazer conosco ao oferecermos uma oferta. Ele quer nos pegar no colo e nos direcionarmos ao melhor pastor. Cabrito. Vemos em Gênesis capítulo 27 que este animal participou de planos de engano. Jacó mata um cabrito. A mãe fez um guisado e a pele cobre o corpo para enganar o pai. Muitas vezes o nosso pensamento quer nos trazer a consciência de que somos ainda culpados pelos erros que cometemos. Uma vez que Cristo nos perdoou, somos recebidos de maneira pacífica por Deus. Por isso a Santa Ceia é uma oportunidade ideal de reconciliação. Participar da ceia é um reconhecimento que sou pecador. À medida que aprendemos mais sobre oferta, nos aproximamos mais da vontade de Deus em nossas vidas. Mateus capítulo 9 versículo 13 nos lembra que Jesus veio para chamar os pecadores, não os bons. Capítulo 4. Nos capítulos anteriores vimos os símbolos da perfeição de Cristo e como aqueles cheiros eram agradáveis para Deus. No capítulo 4 versículo 12 vemos que a oferta deveria ser queimada também fora do acampamento em um lugar puro. Esse ato faz referência à morte de Jesus, que foi crucificado fora dos limites de Jerusalém. Em Hebreus capítulo 13 versículos 13 ao 16 é revelado essa vontade de Deus para nós também. Portanto, vamos para fora do acampamento e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Ofereça louvor a Deus. Por meio de seus lábios confessem a sua fé nele e não deixem de fazer o bem e ajudar aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. O sacrifício de sair da nossa zona de conforto para apresentar a palavra de Deus para outras pessoas é um sacrifício que agrada a Deus. A entrega de Jesus é uma oferta perfeita. Somente Jesus poderia ter entregado para Deus uma oferta perfeita. Tanto é que Jesus diz: não chore por mim, chove por vocês. Se os inimigos foram capazes de matar Jesus, que não tinha culpa, imagine o que o inimigo não faz conosco, que somos cheios de pecados e culpa. Não tenha pena de Jesus, seja grato por tudo que ele fez. Aqui na terra ele foi como um cordeiro, mas o livro de Apocalipse nos lembra que ele ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Ele fez o que fez para dominar na terra e no céu. Ofertar por esse sacrifício nos revela nossa gratidão por tudo que ele passou. Capítulo 5. Este capítulo mostra que cometemos erros sem intenção. Mostra também que Deus deseja que tenhamos uma vida limpa diante dele, e não é o fato de ser pobre que a pessoa não terá essa oportunidade. Deus criou regras para que todas as classes sociais pudessem se aproximar do altar, conforme nos mostra o versículo 11, que nos fala: se alguém não tiver recursos. A oferta é um elemento importante na relação e na intimidade com Deus. O erro sempre traz uma consequência oculta ou visível, e repará-lo é uma forma de dizer que temos um caráter justo. Atualmente a sociedade se esconde atrás do pedido de desculpa. Compreender e tomar consciência disso é um dever de todas as classes sociais. O verdadeiro arrependimento está na reparação entre você e Deus. Isso é uma postura de humildade.
Capítulo 6. Neste capítulo vemos as leis referentes aos pecados que as pessoas se dispuseram a fazer para enganar o próximo com algo que lhe foi confiado. Aqui o ofertante deverá reparar a pessoa a quem causou dano. O dano ao próximo precisa ser reparado. O arrependimento sincero deve ser demonstrado de forma visível, por isso é necessário que, conforme o versículo 4, o ofertante devolva aquilo que pertence ao outro e mais um quinto do valor, e ainda oferecer um carneirinho sem defeito para o sacrifício. Em Lucas capítulo 19 versículo 8 diz que Zaqueu restituiu quem ele enganou. O nosso arrependimento deve ser sincero. Muitas vezes pedimos desculpas, mas não fazemos com sinceridade. Magoamos pessoas e não damos a mínima para o que a pessoa sentiu. Assim como a devolução do objeto retirado da pessoa representa uma forma visível de arrependimento, o batismo é uma confirmação visível de que você está arrependido. A participação da ceia também é um memorial. Estamos dizendo visivelmente que somos pecadores. Que este conhecimento te ajude a crescer na fé e no conhecimento do nosso Deus Pai. Inspire outras pessoas através do compartilhamento deste material. Que Deus te abençoe.